colocar para gravar aqui e voltar de onde paramos. Eu tinha tirado a possibilidade de... Aqui. Vocês estão conseguindo mexer nos slides? Alguém mexe aí no slide para eu ver se vai mexer aqui no meu lado. Aparece que o senhor está no slide 26 e a gente pode mudar se precisar fazer um print, alguma coisa. Mas se mudarem aí, não... É que da outra vez estava com acesso, alguém fechou a apresentação. Eu mudei aqui, mas Tá. acho que aí não... Não mudou aqui, beleza. Acho que agora não dá mais. Então tá. Então eu deixei... Agora é até melhor, né? Porque vocês podem navegar os slides sozinhos aí, no que precisarem. Eu não preciso ficar voltando para o pessoal que gosta de copiar aí no caderno. Não precisa ficar voltando. Então, beleza. Então, a dinâmica, né, pessoal? A gente parou aqui na legítima defesa. Nós falamos lá da teoria do crime, falamos da conduta humana, dolo-culpa, dolo eventual, culpa consciente e a culpa inconsciente, em consequência. Falamos de tipicidade, né, tipicidade formal, aquela que você tem que comparar a conduta, aquilo que ocorreu na prática, com o que diz no Código Penal. Se bater, você vai analisar a tipicidade material, né? A gente vai analisar se essa conduta típica, formal, causou dano ao bem jurídico protegido. Né? Então, a gente viu lá o crime de furto, furto de uso, o furto famélico, se causava ou não prejuízo. Teve uma discussão, aqui na manhã teve uma leve discussão, mas na turma da noite, né, foi um quebra-pau generalizado no chat, com relação, né, então tinham alguns alunos que defendiam a possibilidade, né, da absolvição lá daquela pessoa que furta o biscoito de R$1 e era absolvido porque não causava prejuízo ao patrimônio do estabelecimento lá do mercado, né, e tinha alguns outros alunos, né, concordavam, alguns outros discordavam, e foi um fuzuê. Para eu conseguir apaziguar foi difícil, mas a aula de direito ela acaba sendo assim mesmo, né? No presencial, às vezes, só falta voar, né? Caderno, pedra, eu tenho que ficar acalmando os ânimos da galera. Mas a ideia é essa, né? Que vocês vão desenvolvendo um raciocínio mais crítico, né? Então, veja ali, o colega comentou, né? Putz, esses casos até embrulha o estômago. Realmente, né? Para quem tem alguma sensibilidade com relação a alguns assuntos, é complicado mesmo, né? Eu tinha colegas na faculdade que falavam, não, eu não vou para direito penal, porque se aparecer no meu escritório lá um estuprador, um pedófilo, alguma coisa, eu que vou bater, eu que vou matar, não sei o quê. Né? Você tem que conseguir manter um distanciamento profissional ali, né? Não é fácil, né? Porque nós temos uma moral, mas, né, no fim das contas, o direito de defesa, todo mundo tem um direito de defesa, e eu coloco alguns questionamentos, tá? Inclusive nesses casos, né? Parar para pensar, né? Que se a pessoa, né, tem a relação sexual enquanto embriagada, ela consentiu, né, no dia seguinte se arrepende, né, e busca por vingança, né, fazer uma denúncia desse tipo. Será que a gente pode sempre considerar, então, que será estupro? Né, se no momento do ato embriagado foi consentido e depois, quando se toma a consciência, quando se retoma a consciência, daí nega o consentimento, né, posteriormente. E vejam, o crime de estupro, o sujeito ativo dele é tanto homem quanto mulher, né? A gente entra numa zona arriscada. Pensem, o homem sai com a mulher também, né? E os dois estão embriagados. No dia seguinte ele quer chamar ela para sair novamente, ela fala, não, eu não quero nada, tal, foi legal a noite, mas, né, é aquilo mesmo, não quer levar o relacionamento adiante, e esse homem, por
por vingança, resolve apresentar a denúncia de estupro. Né? Não, mas eu estava embriagado. E para a lei não tem distinção, não pode ser feita a distinção de sexo, nada. Então, a gente se coloca vulnerável, às vezes, né, na interpretação da norma e nesse senso moral. Então, a gente tem que analisar as coisas com um crivo técnico. Vocês têm que conseguir fazer essa diferenciação, né, daquilo que é moral para você, né, do que tem que ser técnica jurídica, porque a princípio a pessoa é inocente, tem acusação, mas você vai ter que analisar, né, as provas. Então, ali a gente se revolta, tem que tomar um cuidado com a mídia, como a mídia apresenta o caso também, né? Tomar um cuidado, às vezes, até com posicionamento político partidário, né, que defende algumas pautas ideológicas, e lembrem que ideologia, né, ela não parte da ciência, tá? A ideologia, na grande maioria das vezes, ela não parte do estudo científico, né? Ela parte de uma ideia sociológica, de uma ideia, de uma hipótese não comprovada. Né? Então, são algumas afirmações, né, que elas não são comprovadas, elas são suposições. Né? E com um discurso cativante acaba movimentando bastante interesse popular. Né? E a gente tem que, aqui todo mundo na graduação, vocês vão continuar trilhando o caminho aqui, né, um longo caminho aí, né, depois do primeiro período, e vocês têm que carregar isso com vocês. Tá? É esse raciocínio crítico de parar e analisar. Então, às vezes um exercício bacana é realmente esse, é se forçar e falar assim, olha, eu não concordo com isso, eu acho um absurdo, mas, né, a gente coloca às vezes na petição, escreve assim, né, mas por amor à discussão, por amor à ciência, né, vamos olhar para o outro lado, vamos se colocar no lugar daquilo que a gente não acredita para ver se a gente acha alguma coisa. E às vezes você só vai concluir que realmente para você aquilo é errado e pronto, sem problema. Mas a maior dificuldade aqui mora em você aceitar, às vezes é a gente engolir um pouco o nosso ego, né, e a nossa certeza da razão, né, que a gente tem sobre um assunto para se colocar no lugar do outro, ou, né, às vezes você vai fazer uma pesquisa científica e você vai colocar uma hipótese, a hora que você termina a sua pesquisa, o resultado é contrário de tudo aquilo que você achou. Né? Você vai pensando, né, que seu resultado estatístico da pesquisa vai dar um e ele dá o contrário. E aí você tem que ser humilde e lá nas suas conclusões escrever aquilo, o contrário daquilo que você acreditava, ou inclusive às vezes que você queria demonstrar. Você faz uma proposta, só não, vou provar que é isso. Aí você faz a pesquisa e o resultado é ao contrário. E aí você vai ter que abrir mão dessa sua crença, que no fim das contas foi, né, contrariada pela pesquisa científica. Aí é uma posição difícil mesmo, né? Porque a gente tem que abrir mão, às vezes, de algumas convicções nossas que são construções sociais, às vezes são crenças, né? Às vezes é de criação, então é difícil às vezes a gente duvidar de algum ensinamento que é passado, por exemplo, pelos pais. Né? Você fala, nossa, não, mas a minha família sempre foi assim, né? E sempre deu certo, e chega, né, um ponto e alguém fala, né? Isso acontece muito, eu vejo aqui no curso de psicologia falando em criação, né? E da criança. Nossa, que isso dá de divergência. E aí, né? Então, dentro desse escopo do direito penal, voltando para a nossa matéria em si, acabada a análise lá da tipicidade material do crime, né? Então vimos conduta, se foi dolo, culpa, se a conduta foi típica, comparei o que está escrito no Código Penal com o que aconteceu, beleza, deu, tipicidade formal, depois vejo se causou algum dano para aquele bem jurídico protegido, né? Para existir crime tem que existir dano. Beleza. E aí comprovo que sim, causou dano. Então agora a gente tem que ver se essa conduta não foi praticada em algum
alguma dessas condições aqui, tá? Uma dessas 4 condições, tá? Então a gente viu a conduta, viu a tipicidade, agora estamos vendo a antijuridicidade, tá? E são causas, né, chamadas excludentes da ilicitude. Primeiro ponto que vocês têm que lembrar, principalmente para a prova, é que apenas um desses aqui, pessoal, tá, já afasta o crime, afasta o cometimento do crime, tá? São eles a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. A gente deu uma pincelada neles lá na responsabilidade civil, mas hoje a gente dá a gente encerra isso de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Vamos lá. Então vejam, se uma delas estiver presente, pessoal, né? Estava em legítima defesa, não é crime. Estava em estado de necessidade, não é crime. Tá? E assim por diante. Não precisam estar presentes os 4 elementos. Tá? Tem que estar em todos esses ao mesmo tempo. Não, um deles já basta. Estou frisando isso porque é questão da avaliação. Olha só, eu dou para vocês a resposta. E a gente chegou a dar uma olhada na legítima defesa, né? Se não me engano, a gente acabou entrando e falou um pouco sobre ela. A gente encerrou a aula falando sobre ela. Quem está em legítima defesa? Então, quem usa moderadamente do meio necessário para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Eu estou lembrando, a gente falou já sobre, né? Então, vou passar um pouco mais rápido também aqui pela legítima defesa. Então, lembrar, né, que a agressão que você está sofrendo, ela deve ser injusta, você não pode ter dado causa a essa agressão que você vai sofrer, tá? Só que ela é atual ou iminente, né? Então o colega falou, o pai da Mari Ferrer vai lá e mata o outro, o acusado lá. Era legítima defesa, ele estuprou a filha dele, né? Tá dizendo que eu posso usar aqui posso repelir alguma agressão a direito de outra pessoa, de outrem. Então, seria legítima defesa, mas faltou um elemento. Tá? Qual? Que a agressão seja atual ou iminente. Ela já não é mais atual, ela está no passado. Tá? A legítima defesa, ela tem essa característica. A conduta deve estar acontecendo, essa agressão injusta tem que estar acontecendo agora, ela é atual, ou ela está prestes a acontecer, você está vendo que vai acontecer. Ela é iminente. E aí você, usando do meio moderado, você repele a agressão. Lembra da dica que eu dei na aula passada? Na hora do problema, né? Na hora da agressão, se defenda. Né? Então vai ficar imaginando o que seria o meio moderado, dentro, obviamente, de um escopo. Né? Já tive alguns alunos aí que relataram casos de legítima defesa que passaram, né? Então é assaltado, né? A pessoa vem com a mão dentro de uma mochila, e fala assim, né, passa tudo aí, senão eu corto seu pescoço, ou, né, eu tô armado, etc. E o aluno falou, não, eu peguei meu canivete, furei a pessoa. Beleza, né? Depois faz o boletim de ocorrência, se apresenta aí na delegacia. Você relatando esses fatos, esse tipo de processo ele acaba nem sendo levado à discussão, né? Quando a legítima defesa é demonstrada assim, de maneira clara, a polícia fica até, né, aliviada contigo e fala, não, né, esse aí era bandido mesmo, marginal, e tem esse tratamento, tá? Mas às vezes vai ocorrer um processo, um procedimento lá para apurar se foi ou não foi legítima defesa, né? Porque senão a gente também não pode deixar ocorrer o excesso. Então, cuidado, tá? Eu acho que está no outro slide aqui. O excesso, ele será julgado como crime, né? Como qualquer outro crime. Então, olha o exemplo ali. Você está em legítima defesa e você vai e causa uma lesão corporal grave na pessoa. Ele apontou uma arma para você, apontou uma arma para sua cabeça e você tá com uma espada e você corta a mão da pessoa fora. Né? E aí a pessoa perde a mão e tá lá no chão a mão e a arma. Tá? Depois disso, você continua a agredir essa pessoa. Daí você começa a fazer uns cortes superficiais nela,
né? Até a polícia chegar, você vai machucando ela. Já cessou a agressão injusta. Você continuou a conduta, né? Você excedeu na legítima defesa. Você passou do limite, não precisava, a pessoa já estava neutralizada. Você vai responder por tudo aquilo que for excesso. Tá? Então, causou lá uma lesão corporal leve, vai responder pela lesão leve. Tá? Então, cuidado com isso. Beleza. Acho que legítima defesa é isso. Tá? Estado de necessidade. Né? Aqui o exemplo clássico que eu gosto de usar em aula é o Titanic, né? O filme, quem assistiu aí? Titanic. No fim do filme, né? Spoiler, mas é uma história muito antiga, então se você ainda não viu, né, e não quiser ouvir, coloca mudo no som e que eu vou contar o fim da novela, o fim da história do Titanic. Para além do fato histórico, né, de que o navio afundou, e tem até uma piada nisso, né, sempre lá no Reino Unido, a Inglaterra e a Irlanda têm uma rixa histórica, né, até porque os ingleses causaram muito sofrimento para os irlandeses, e aí tem uma piada que eles falam lá, né? O Titanic, construído pelos irlandeses, afundado pelos ingleses. A culpa dos ingleses. Esse navio afundou, né? Diz a história lá que colidiu com um iceberg e afundou. E no filme, né, a última cena, tá lá no meio do oceano, né, do Oceano Atlântico, Jack e Rose, né, os dois personagens aí, os dois protagonistas, que se conheceram no navio, tiveram uma história romântica ali, e sobra um pedaço de madeira, né, que é uma porta quebrada que está flutuando lá. Você vai postar o vídeo da aula dia 28? Vou ver se eu faço isso hoje. Às vezes eu demoro um pouquinho. E aí, né, a Rose sobe naquela tábua e ela vem pegar o Jack e o Jack fala para ela, não, né, Rose, você se salva. Não tem uma teoria da conspiração na internet de que caberiam os dois em cima da porta, né? Mas para a trama do filme, o interessante é ver que ele fala para ela, não, você fica aí em cima da porta, porque a água do Oceano Atlântico ali é muito gelada, né? A pessoa vai morrer de hipotermia, a temperatura corporal baixa muito. E ele fala, não, você se salva, e né, eu vou me sacrificar, porque eu te amo, né, aquela coisa. E ele morre, né, e ela se salva, fica na tábua e é resgatada por uma equipe lá de resgate, um daqueles botes salva-vidas. Se no caso, né, ali no filme, né, o Jack falasse assim, eu vou viver, o problema é seu, arrancasse ela de cima da porta, né, para ele subir e se salvar. E ela tentasse lutar com ele enforcasse ela e matasse ela para salvar sua própria vida, será que seria crime? Olha lá o que diz o artigo 24 do Código Penal. Então, tirando um pouco da magia romântica da situação. O artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Então, que fato? Fato criminoso. Estamos falando de uma excludente do crime. Então, pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, há um perigo atual, está acontecendo, que não provocou por sua vontade. Então, veja, né, não adianta você criar a situação de perigo para depois utilizar a estado de necessidade como justificativa para o crime. Taco fogo no prédio, e aí mato alguém para dizer que me salvei, né, do incêndio lá, mas tive que sacrificar alguém que estava fazendo alguma coisa, sei lá. Se você deu causa ao fato emergencial, ao perigo, não se aplica o estado de necessidade. Nem podia de outro modo evitar. Então a gente tem que pensar que, putz, era razoável
né? A ideia aqui é pensar assim, o homem médio, né, teria uma outra saída para isso? Se a resposta for sim, não vai ser considerada essa necessidade. Tá? Às vezes eu estou, né, em sala de aula e eu uso o exemplo, falar, a gente está aqui tendo aula e entra um leão aqui dentro da sala. Sei lá, uma ideia muito maluca. Mas abre a porta e vem um leão. Né? Quem está mais próximo da porta, geralmente sou eu. Ou é o aluno que está na cadeira próxima à porta, ou sou eu que estou ali na frente dando aula. Esse leão aparece, né, eu saio correndo, pego um aluno e jogo, né, para cima do leão. Eu jogo na boca do leão para todo mundo se salvar. Então, nós estamos aqui, pessoal, sacrificando um direito em prol de outro. Tá? A ideia do estado de necessidade é essa. Você sacrifica um direito para salvar outro. Né? Então tá lá, eu também falo, o filho do vizinho está se afogando junto com o seu filho. Né? E eles estão lá se debatendo e um está impedindo o outro de conseguir se salvar. E aí você vai lá e, né, vai salvar seu filho, você dá um chutão lá no filho do vizinho, o filho do vizinho desmaia, morre afogado, você salva seu filho. Crime? Está necessidade. A não ser que houvesse outro meio, tá? E a gente tem que pensar assim, não é outro meio que o super-homem conseguiria, né? Que o MacGyver, né, conseguiria. Não, é que o homem médio, tá? O direito ele acaba trabalhando com essa noção, assim, o homem médio, então uma pessoa mediana, uma pessoa normal, né, que a gente vê aí todos os dias, ela agiria teria outra forma para realizar por exemplo, nesse caso aí, um resgate? Se a resposta é não tem crime. Se a resposta é não tinha outra escolha. Era um ou outro, no caso. Vejam, também pode ser direito próprio ou alheio, então você pode, né, em estado de necessidade, fazer essa opção, né, porque você está protegendo o direito de outra pessoa. Tá? E diz lá cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. Né? Então você tem que ser uma situação. Né? Então, por exemplo, nesse caso, né, só que você precisa matar o filho do vizinho, né, você vai lá, pega, né, ao invés de soltar ele só, por exemplo, tirar a mão dele que tá afogando seu filho lá, soltar ele. Né, você pega uma arma e dá um tiro na cabeça dele para ele soltar o seu filho. Né? Será que daí é razoável, né, esse sacrifício? Né, você causar a morte do outro menino para resguardar o direito do seu filho nesse sentido? Aí vejam, né, que não tem receita de bolo, essa é a previsão legal, a gente vai ter que adequar o caso a ela, né, e fazer essa comparação. A ideia vai ser sempre essa, comparar o que está previsto em lei com o que ocorreu na prática lá. Se encaixar bacana aqui, a gente aplica e não vai ser crime, tá? E a consequência disso tudo aqui, pessoal, tá, é excluir o crime. A legítima defesa exclui o crime. O estado de necessidade exclui o crime. Tá? Torna a conduta lícita. Beleza. Cuidado, né? Quem tem dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então, o salva-vidas fala assim, poxa, o mar estava muito perigoso e eu não entrei no mar para salvar a vítima porque eu corria risco. É inerente à profissão, né, do salva-vidas. Ele tem o dever legal, tá, de prestar esse socorro. Né? A polícia que fala assim, não, aqui nesse bairro aqui a gente não entra, é muito perigoso. A pessoa está sendo assaltada, ele fala, não, mas se a gente entrar com a viatura ali, a gente morre. Porque vão atirar de fuzil na gente. Infelizmente, né? Na teoria aqui, não é protegido quem tem esse dever legal de enfrentar o perigo. Tá? A ideia, geralmente, no estado de necessidade, é que você tem que fazer um sacrifício, você vai escolher um direito, né, e você vai sacrificar o outro. Então,
Vejam nos casos lá, né? O Jack com a Rose no mar, ele escolhe a própria vida, né? Em detrimento da vida dela e mata ela para se salvar, está necessidade. Você salva o seu filho do afogamento que está lá com o filho do vizinho. Você escolhe um direito à vida do seu filho, em detrimento ao direito à vida do filho do vizinho. Tá? No caso do leão, né? Eu escolho a vida de um aluno para salvar a vida de todos os outros alunos e a minha. Né? Vejam, pessoal, né? O professor jamais ia sacrificar um de vocês, né? Eu ia me jogar lá para o leão para os alunos se salvarem, com certeza. Bacana. Tá? Vejam lá, um outro exemplo. O motorista vai atropelar alguém, né? Algum pedestre se revolta, né? Quer cometer suicídio, se joga na frente do carro dele, ele desvia, né, em direção do semáforo. Tá? E ele bate no semáforo lá, arrebenta o semáforo, mas não mata, né, e não causa dano nenhum à pessoa. Ele escolheu, ele fez uma escolha, às vezes na hora, né, não é racional. Você fala assim, não, vou escolher bater no poste porque é o direito menor a ser salvo. Não, só não atropelei. E acabou batendo no poste lá. Aí depois vem lá uma denúncia, né? Ele cometeu crime de depredação do patrimônio público. Veja, né, como ele estava em estado de necessidade, escolhendo sacrificar um direito, ele não vai responder por esse crime. Tá? Foi conduta, foi típica, mas ela não é antijurídica. Tá? Por estar presente é o estado de necessidade. Beleza. Dúvidas de estado de necessidade, pessoal? Não seguimos. Beleza. Estrito cumprimento do dever legal, o que diz lá, né? O artigo ele não esclarece muito bem para a gente. Diz lá, não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Vamos falar em estrito cumprimento do dever legal. Tá? Aqui, pessoal, tá? Vejam, a pessoa está exercendo a função pública dela, ela está exercendo o direito dela. Vejam que o nome, né, da excludente é estrito cumprimento do dever legal. Só que esse dever legal, ele parece uma conduta criminosa. Tá? Então, quando o policial prende alguém, né, quando ele vai lá e te dá voz de prisão, ele, em tese, pratica o crime de constrangimento ilegal. Porque ele está tirando o seu direito de ir e vir. Agora, ele está abarcado pelo estrito cumprimento do dever legal. É dever legal da polícia, do policial, por exemplo, né, prender alguém que esteja cometendo delito. Então, estar em flagrante delito é estar cometendo crime. Né? O policial vai lá dar voz de prisão e o bandido fala assim, isso é constrangimento ilegal, né? Ou é abuso de autoridade, por exemplo. Não, está no estrito cumprimento do dever legal. Tá? O que mais? Não tem muito o que falar aqui, né? A ideia é pensar assim, o servidor público está cumprindo o seu dever. Você não vai conseguir, né, argumentar, claro, né? Tem que estar agindo dentro do dever legal. O policial que dá voz de prisão, né, arbitrária, né, sem motivo, né, realmente abusa da autoridade, aí ele não está cumprindo o dever legal dele. Né? O nosso maior problema vai sempre residir na questão da prova, que alguém sempre vai perguntar. Mas como é que prova isso? Aí, meios de prova. Né? Testemunhas, né? Às vezes não tem, e aí complicado. Né? É por isso que eu falo para vocês, produzam provas. Né? Quando vocês estiverem em qualquer situação, bota o telefone para gravar, faz o que der. Olha em volta, vê se não tem câmera, né? Para depois pedir gravação. Tem que se resguardar. Mas a ideia do estrito cumprimento do dever legal
é essa, tá? Porque senão, né, se tornaria aí inútil a atuação do poder público. Né? Se toda prisão efetuada fosse constrangimento ilegal, aí a gente impossibilita, né, a atuação policial. Beleza. Esses aqui, né, tanto o estrito cumprimento do dever legal quanto o exercício regular do direito estão mais breves, né? Não tem tanta consideração a fazer. Tá? Então, no estrito cumprimento do dever legal, né, já está no próprio nome, a pessoa está cumprindo um dever legal, a lei está mandando a pessoa realizar algo. Né? Está mandando, e geralmente quem a lei manda, né, realizar alguma função é o servidor público, né, que está pautado lá pelo direito público, princípio da legalidade, estrito princípio da motivação das decisões, princípio da publicidade, do devido processo legal. Então, a pessoa, o policial, ele vê alguém cometendo crime, né, em flagrante, ele deve, tá? A lei diz que ele deve dar voz de prisão. Ele não tem a opção de dar voz de prisão. Ele é obrigado. Beleza. Já no exercício regular do direito, não. A lei não está obrigando, mas a lei está te dando uma liberdade. Tá? Então, também está previsto lá no artigo 23, a gente fez a leitura, viu que tanto o estrito cumprimento do dever legal quanto o exercício regular do direito estão previstos aqui no mesmo inciso, né, do artigo 23. E aí, nesse caso aqui, tá, você pratica uma conduta, né, que parece crime, mas ela está autorizada por lei, inclusive, né, muitas das vezes, ela é de consentimento da própria pessoa, né, que está sofrendo aquele dano. Né? Então, você vai ao tatuador, né, e ele pede um desenho, pede uma tatuagem, ele faz a tatuagem. Né, e aí, obviamente, né, a tatuagem se utiliza de uma agulha, ela causa uma lesão. Né, uma lesão corporal de natureza leve, levíssima, sei lá. Daí depois você não vai na delegacia, você faz um boletim de ocorrência, fala, o tatuador me lesionou, né, tipo, me machucou, né, foi lesão corporal. Né? Ou o lutador, né, de MMA, que vai lá lutar, apanha e depois vem dizer, né, que sofreu crime de lesão corporal, por exemplo. Né? Não faz sentido. O médico que realiza a cirurgia, né, ele tem que abrir a pessoa lá, passa o bisturi e faz um corte enorme. Paciência, está no exercício regular do direito. Não tenho como considerar isso crime. Acho que os exemplos que tem são esses, fora da tatuagem, são esses que eu geralmente uso. Ok, pessoal. Né? Considerações sobre essas excludentes da ilicitude. Né? Então, quem está praticando, né, uma dessas excludentes deve saber que está agindo dentro delas para poder alegar isso. O que isso quer dizer? Tá? Então, geralmente, vamos falando com exemplos que facilitam. Digamos que um determinado, né, delegado ou policial deu uma voz de prisão a alguém que era ilegal. Não aconteceu nada, você está lá andando na rua e o policial simplesmente está num mau dia, né, quer causar um alvoroço e ele te dá voz de prisão, sem motivo algum. Né? Você está lá andando na rua e pronto, voz de prisão. Aí ele te leva para a delegacia. Chega lá, o delegado fala, putz, né, o que você fez? Você prendeu alguém, né, sem motivo. Aí o policial ele comete crime de constrangimento ilegal e abuso de autoridade. Mas, né, vai o delegado lá e fala, não, vamos dar uma pesquisada na ficha do camarada aqui. E acha alguma coisa lá.
Ah, olha aqui, né? A pessoa já fez isso. Ou tem um mandado, inclusive, tem um mandado de prisão expedido. Então, beleza, fechou a prisão aqui. Já que tinha mandado de prisão, podia prender. Diz a lei, né, que o agente tem que estar ciente de uma dessas causas. Então, quando o policial agiu, ele não sabia que ele estava agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal. Eles tiveram que caçar um motivo posterior para legitimizar essa prisão, tá? Para dar legitimidade para a prisão. Não vale. Tá? Claro, né? A gente vai entrar aqui numa questão dificílima, que é a da prova. Outro lado, mas a lei dá essa proteção. Não é para que serve isso? Né? Para evitar abusos. Então, não dá para sair caçando motivo após o cometimento do crime. Tá? Tudo bem? Sobre ilicitude, é isso, pessoal. Né? Então, antijuridicidade é isso. Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito e estado de necessidade. São essas as modalidades. Elas excluem o crime. Tá? Então, vimos até aqui conduta, dolo culpa, tipicidade formal, tipicidade material. Vimos antijuridicidade. Né? Então, analisamos aí essa tríade. Lembram que eu falei que para alguns cientistas do direito aí, se você percorreu esse caminho até aqui, tá? Não aplicou nenhuma dessas excludentes, você já cometeu crime. Para alguns outros, a gente tem que analisar o último elemento, que é o da culpabilidade, para dizer se a pessoa cometeu crime ou não. Tá? Quando chega nesse ponto, né, a gente define, né, que houve uma conduta, que essa conduta foi típica, que ela foi antijurídica, ou seja, ela já completou aí praticamente seu ciclo todo para ser considerado crime, e aí a gente vai ter que analisar a culpabilidade, tá? Que é a possibilidade de se aplicar pena ou não, né? de tratar a pessoa, culpar a pessoa ou não. Tá? Só que quando a gente fala culpar a pessoa, fica meio vago, né? A gente pensa assim, naquela culpa em sentido amplo lá, foi culpa dele. A ideia da culpabilidade aqui não é essa, tá? É analisar a reprovação social dessa conduta, né? Dessa conduta criminosa. E a gente vai ver, né? O que a gente analisa nisso. Primeiro, a imputabilidade do agente. A gente vai ver se essa pessoa pode ter ou não aplicado uma pena contra ela. Né? Aqui entra, por exemplo, o menor de 18 anos, para que possa aplicar pena, né? Lá do Código Penal para o menor de 18 anos. Depois temos a potencial consciência da ilicitude, e aqui algumas mentes podem ser explodidas aí, né? O pessoal vai ver algumas questões e eu trago alguma polêmica. Tá? E a possibilidade, né, de exigir uma conduta diversa, porque às vezes, né, você não está abarcado por estado de necessidade, legítima defesa, mas você só a única saída que você tem é cometer o crime. A única saída que tem é adotar aquela conduta. Se não tinha outra saída, a conduta foi típica, foi antijurídica, mas ela não pode ser aplicada uma pena para a pessoa. Tá? Vamos ver aqui elas. Né? Quero encerrar o direito penal hoje. Quem é imputável? Né? Quando a gente fala em inimputabilidade ou imputabilidade do agente, imputável é aquela pessoa que entende o que ela fez. Ela consegue ter consciência da consequência das suas ações. Se essa pessoa não tem ciência dessas consequências, eu não posso aplicar uma pena, aquela pena que está prevista lá no Código Penal. Não consigo aplicar. Tá? Então,
Em princípio, né, a nossa legislação ela prevê que, né, a criança e o adolescente, né, até os 18 anos de idade, elas não têm noção das consequências dos seus atos. Tá? Eu sei que isso, né, causa aí várias indignações. Né? Fala, como assim? Né? O meu cunhado de 17 anos, né, ele tem muita consciência do que ele faz, etc. Sim, pessoal, né? A ideia aqui é que se tenta abarcar, né, que até os 18 anos a pessoa ainda não tem uma formação cognitiva plena para entender todas as consequências do ato. Tá? Não quer dizer, né, que vai ter pessoas que até os 25 não entendem o que fazem, e que pessoas com 12 anos já têm muito mais, né, ciência, né, já tem muito mais noção das consequências dos seus atos. Tá? O que diz lá o artigo 26, que eu cito aqui? Tá? Que daí ele fala, o 26 fala aqui da doença mental e o 27 dos menores. Então, da imputabilidade penal, inimputável, tá? Eu não... O inimputável é aquele que não posso impor pena. Tá? E o que diz o artigo? O artigo diz assim, é isento de pena. Tá? Não é não comete crime, exclui o crime. Não. A conduta é típica e jurídica, mas na hora de aplicar a pena, essa pessoa é isenta de pena. Quem é isento de pena? O agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, tá? Que ação ou omissão? A conduta criminosa, a hora que ele cometeu o crime. Ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Então vejam aqui, que aqui a lei fala doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Tá? Não dá para excluir a parte, só pegar o pedacinho que fala que a pessoa era incapaz de entender o caráter ilícito para dizer que a pessoa que estava embriagada ou, né, alterada por algum tipo de entorpecente, né, que ela não pode cumprir pena, porque ela não sabia o que estava fazendo. Né? Claro, né, se ela foi embriagada por alguém ou drogada por alguém, a gente exclui a conduta. Não tem conduta, por isso não é crime. Então, se alguém foi lá e colocou uma droga na sua bebida, você ficou muito louco, cometeu um crime, né? A gente exclui a conduta, porque a conduta não foi voluntária. Tá? A gente não está falando em inimputabilidade e não aplicação de pena. Aqui é para doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Não se aplica a pena. Tá? E aí tem uma previsão de redução de pena também, diz lá o parágrafo único, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, ele tinha uma certa noção, ele podia entender um pouco do que ele estava fazendo. Aí o juiz fala, bom, ele não era inteiramente incapaz, mas mesmo assim ainda não dá para aplicar a pena inteira. Isso é um problema, né? Quer dizer, a gente acaba estando sujeito, né? Às vezes a pessoa tem lá uma deficiência que ainda nem foi descoberta e comete um crime, né? Um crime sexual, por exemplo. Aí é o que gera, né, algumas polêmicas, tá? E o artigo 27 fala do menor de 18 anos, de 18 anos, tá? Diz lá que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, não posso aplicar pena, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial, tá? A legislação especial aqui no caso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Eles vão responder da maneira como o ECA prevê, tá? E aí tem lá essa previsão no ECA, né, que o menor, ele não pratica crime. A gente não pode chamar de crime, tem que chamar de ato infracional, tá? Porque crime é muito pesado.
para o adolescente, tá? Não estou fazendo crítica, daí vocês fazem a crítica de vocês aí com relação a isso, tá? A ideia aqui, pessoal, né, é a gente conseguir determinar se a pessoa, quando cometeu o crime, ela, na doença mental, né, ela tinha capacidade de entender o que ela fez. Porque o menor de 18 anos é um critério objetivo. Tem menos de 18 anos, vai para o Estatuto da Criança e Adolescente, responde lá na vara de infância e juventude. Tá? Agora, para a doença mental, aí a análise ela é subjetiva. Tem que analisar. Essa pessoa tinha condição de entender que o que ela fez era errado? Tá? Aí eu não aplico pena para essa pessoa. Tá? Então, antes de entrar no próximo, eu passei o slide aqui, o slide fala sobre a potencial consciência da ilicitude, já chegamos lá. Mas, para além disso, tá, pessoal, tem um artigo lá no Código Penal, tá, que vai dizer para você, e isso às vezes as pessoas acham, né, que é ou excludente do crime, da antijuridicidade, ou é isenta da aplicação da pena, tá, que é o quê? A emoção e paixão. Tá? Então diz lá o Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, não exclui a emoção ou a paixão. Então, estava dominado por forte emoção, né, e cometeu o crime, então não vai cometer, né? Ou a mulher fala, não, né, porque estava alterado lá o estado hormonal dela, estava na TPM, etc. Daí, né, não era crime, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, tá? A lei não diz isso. A única questão hormonal que a lei trata é no infanticídio, né? Quando a mãe mata ali o filho, no estado puerperal, tá? Que é aquele estado pós-parto, né? Em que a mulher está realmente fragilizada e às vezes ela tem um impulso, né, de matar o nascituro. Tá? Isso pode acontecer, é a depressão pós-parto. Tá? E se o crime é cometido nesse estado, a pena ela é bem reduzida e às vezes dá até o perdão judicial, né? O juiz entende que matar o próprio filho nesse estado, né, que é um estado hormonal fisiológico reconhecido cientificamente, já seria pena suficiente para essa mãe, porque ela não estava em condições de entender objetivamente a sua conduta, tá? Beleza. Então, emoção e paixão não exclui a aplicação de pena, nem a embriaguez, tá? Voluntária ou culposa. Vejam, aqui não está dizendo por terceiro. Se você foi envenenado, se você foi embriagado por alguém, aí sim. Agora, voluntária ou culposa, né, você fala, vou encher a cara para matar aquele desgraçado. Né? Não vai afastar a pena porque você estava bêbado e não entendia o que fazia. Nem a culposa, aquela que você fala, não, vou tomar só uma cerveja. Só mais uma. Só mais uma. E de repente você está, né, completamente embriagado. Também não afasta a pena. Tá? Muito bem. Avançando, né? Potencial consciência da ilicitude, pessoal. Aqui é interessante. E aqui eu faço umas perguntas para vocês. Vamos ver se alguém vai interagir, reagir. Se existia possibilidade do agente saber que o que ele fez é ilícito, a pena é aplicada normalmente. Tá? Agora, tem alguns casos, né, que a pessoa acha que aquela conduta dela não é crime. Ela não tem a menor ideia e nem tinha como saber. Tá? A palavra-chave aqui, a frase-chave é essa. Tinha como saber que isso era crime? Se a resposta for não, a gente pode falar em erro de proibição. Tá? E aí isenta de pena o agente. Deixa eu ver se o exemplo que eu nunca lembro se está aqui por escrito. Está previsto lá no artigo 21 do Código Penal. Diz assim, o desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode nunca dizer, mas é que eu não sabia que tinha lei. Mas, né, fala lá, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável,
isenta de pena, e se evitável, pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. O que é isso, né? Como que funciona essa ideia aqui? Então veja, olha o exemplo que eu vou dar. Um rapaz, né, que vive numa vila rural, extremamente afastada, só tem o convívio lá com seus familiares ou com o pessoal daquela vila rural. E a cultura daquele pessoal, né, é uma cultura mais retrógrada em que ainda há subordinação da mulher num sentido bem estrito. Tá? E um certo dia, a esposa desse rapaz trai ele. E ele pega lá essa traição. E ele leva a mulher para casa e bate nela. Eu uso esse exemplo da violência doméstica que é para animar e para levantar os ânimos. Vejam, pessoal, né? Na criação dele, o que ele via no dia a dia eram os homens, né, da sua família batendo nas mulheres. Nada acontecia. Inclusive era reforçado por toda a sociedade ali em volta. As famílias em volta, né, também era isso, era uma prática comum, corriqueira. Essa pessoa não frequentou escola, né, então ele não tinha escolaridade. Não houve uma alma viva, né, para informá-lo. Às vezes a pessoa não sabe nem ler. Não tinha uma alma viva para informar que aquilo era errado. Olha as circunstâncias que eu estou dando, são bem específicas. Nesse caso, né, se porventura, né, ele for denunciado, houver um processo criminal, você pode trabalhar com a ideia da falta dessa potencial consciência da ilicitude, porque a pessoa não tinha como saber que era errado, inclusive o estímulo era de que era certo. Quando ele vai responder processo, ele fala, eu não sabia que isso era errado. Aí exclui a culpabilidade, porque não tinha como saber. Daí vai depender do fato. Mas ele frequentou escola. Tinha um certo ensinamento, aí é outra coisa. Frequentava a igreja, na igreja tinha sermão, falava disso, do respeito à mulher, etc. Tudo isso vai somando para chegar nessa conclusão. Tá? E aí diz aqui o artigo, né, não esquecer que ele fala, se inevitável, isenta de pena, mas se evitável, se tinha como evitar, a gente pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Tá? Agora, se era escancarado, né, que ele sabia, aí a gente nem fala em erro inevitável ou evitável, tá? Porque daí o desconhecimento da lei ele é inexcusável. Então, cuidado, tá? Só com um exemplo aqui para que essa é uma generalização, mas é com um caso que eu delimitei bem para vocês. Tá? Já recebi caso, por exemplo, do irmão, né, de 13 anos que abusava sexualmente do irmão de 8. Tá? E aí, na hora de interrogar o menino, ele falava assim, olha, eu era abusado, né, meu irmão de maior, né, tipo, acho que tinha 16, o irmão dele, ele fazia isso comigo também. E nunca dava nada. Não era errado, eu achei que era normal. Ele só reproduziu um comportamento que ele aprendeu dentro de casa. Não teve orientação alguma. E aí? Tá? A gente vai aplicar a pena a essa pessoa? Deixo para vocês a consideração. Tá? Beleza. Esse caso é bem legal. Né? Exploração de máquina caça-níquel, vou falar para vocês. Né? Num determinado CEASA, de um determinado município aí, a gente sabe que a exploração de jogo de caça-níquel, de jogo de azar, é contravenção penal. Não é crime. Tá? Pensem em contravenção penal como algumas condutas ilícitas, proibidas, tá? Que geram alguma consequência criminal, mas elas não são nada, né? Não são pesadas, vamos colocar um termo bem coloquial, elas não são nada relevantes.
né, não vai destruir a sociedade, não agride um bem jurídico de uma maneira tão agressiva. Fica quase entre só ter que responsabilizar civilmente e cometer crime, fica no meio termo ali. Então, por exemplo, explorar jogo de azar é contravenção penal, tá? Tem uma lei específica para isso, a Lei de Contravenções Penais. Tem um certo SEASA, um determinado SEASA, tem lá os seus estandes para alugar, né? Então tem os espaços em que os feirantes, os comerciantes podem locar para vender os seus produtos agrícolas, etc. E dentro desses espaços já tem máquinas caça-níquel por todo o SEASA. Qualquer barraca que você entre lá, qualquer espaço que você vá, tem máquina caça-níquel. E aí você aluga aquele espaço, já vem com a máquina, inclusive quem está te locando já dá as dicas e fala, não, a máquina funciona assim, tá aqui a chave, funciona assim, assim, assado. Você olha para o lado, vê que todo mundo tem, aquilo é explorado de maneira ampla, né? Inclusive, né, tem uma portaria, né, tem um documento oficial, tá, de um órgão oficial, dizendo, limitando a exploração, dizendo assim, olha, no máximo pode ter 2 máquinas caça-níquel por barraca, né, por espaço. Aí você começa a explorar aquilo. De repente, um dia há uma blitz lá, entra a polícia, começa a apreender todas as máquinas caça-níqueis e vai você e geral para a delegacia responder pela contravenção penal. E aí, o que vocês acham? Justo ou injusto? Poderia ou não poderia? Se tem uma legislação que diz que pode 2, quem não tem conhecimento daquela pirâmide lá, não, não tem nem como argumentar que não dá, né? É difícil. Olha só, são questões que são colocadas nesse sentido. Poxa, como é que a pessoa vai saber? Inclusive, ela se pauta nisso, fala, não, mas tinha até um documento ali, uma portaria que seja, do poder público mesmo, autorizando o negócio. Né? E aí, nesses casos, eu coloco esse caso porque eu trago aqui a ementa, tá, pessoal? Então, a ementa é um trecho da decisão, né? E eu coloquei aqui, é só um micro pedaço dela, que trata desse ponto. Olha o que diz lá. Então, contexto probatório, ou seja, as provas colhidas, né, durante esse processo, indica que os réus, né, os acusados, aqueles que cometeram crime, ou supostamente cometeram crime, agiram sob a falsa consciência da licitude. Eles achavam que era legal usar a máquina caça-níquel. Tá? Da exploração comercial das máquinas caça-níqueis. Sobretudo porque a loteria do estado de Minas Gerais, por meio de diversas resoluções, lembram lá da nossa pirâmide, né? A resolução está lá embaixo na pirâmide, mas é um documento, né, legítimo, né? É um documento normativo emitido pelo Estado. Tá? Autorizava a exploração de tal atividade no âmbito da Central de Abastecimento Ceasa Minas Gerais. Poxa, como que eu vou aplicar pena a uma pessoa dessa? Né? Se o Estado mas pela pirâmide de Kelsen, a lei penal, né, a lei de contravenções penais é uma lei ordinária federal, então ela tem precedência sobre uma resolução do Estado, e a resolução não tem validade. Beleza, a gente consegue, né, determinar isso. Mas existe um conflito aparente de normas. Né? E a pessoa que está lá no SEASA, ela vai ver a norma do SEASA. Falar, tá, aqui está dizendo que pode usar a máquina caça-níquel, pode usar 2. Beleza, vai continuar usando. Aí eu não posso aplicar uma pena a essa pessoa. O próprio Estado aí, ele falha nessa previsão. Tá? Deixa eu ver se acho que é isso sobre potencial consciência da ilicitude. Então, no caso lá, né, do rapaz lá da vila rural, etc., né, ou da criança que estuprava o irmão, porque era estuprado, não sabia também. Né? Vejam, o desconhecimento da lei é inexcusável, mas às vezes a pessoa nem tem como saber, né, da lei. Eu não vou aplicar pena para essa pessoa, tá? Mas atentem sempre, caso a caso, né? Façam aí a análise
se encaixam todos esses requisitos para a gente poder considerar isso. Tá? Muito bem. Eu acho que agora é o último assunto, né? Estamos chegando aí bem no fim da aula, mas o último assunto. Tá? Exigibilidade de conduta diversa. Então, se eu não podia exigir da pessoa outra conduta, eu não tinha como exigir de você que você não cometesse o crime. Não tinha saída, você não tinha saída. Era ou cometer o crime, ou cometer o crime. Tá? Eu afasto a aplicação de pena. E são duas hipóteses que isso acontece. Ou na coação moral irresistível, ou na obediência de um superior hierárquico. Tá? Não. Mas cuidado aqui. Tá? Escutem até o final essa aula para depois não fazer besteira. Tá? Na coação moral irresistível, alguém emprega uma grave ameaça contra você para que você faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. É aquela intimidação. Alguém bota a arma na sua cabeça e fala, mata aquela pessoa. Tá? Vejam, parece com um estado de necessidade. Só que no estado de necessidade, né, a situação é de perigo atual ou iminente. Tá? Então, aqui dentro, nós temos uma situação. Né? Você está sendo intimidado, você está sofrendo uma agressão injusta, atual e iminente, você está em legítima defesa. Você poderia pegar a arma e matar a pessoa que está te causando essa agressão injusta. Mas às vezes ela já está com a arma encostada na sua cabeça, te mandando fazer alguma coisa. Se você conseguir puxar a arma e matar ela primeiro, legítima defesa, não vai ser crime. Agora, né, se você escolher agir, né, e matar a pessoa porque você está sendo coagido, tá? E diz, vejam, é coação moral irresistível. Tá? Você não tem como escolher outra conduta. Veja que o próprio nome aqui do tema é exigibilidade de conduta diversa. Eu poder exigir de você outra conduta. Eu podia exigir da pessoa outra conduta? Nesse caso, né, com a arma na cabeça, não. Agora, se a pessoa ela faz uma ameaça frívola, né, ela fala, olha, se você não matar aquela pessoa ali, eu vou te dar um chute na canela. Estava sob coação moral, né, irresistível, porque eu ia levar um chute na canela. Não é razoável. Tá? Aqui outro exemplo seria, né, ó, o filho do gerente do banco foi sequestrado. E aí o sequestrador fala, olha, você abre lá o cofre, né, ou eu vou matar o seu filho, ou não vou entregar ele, vou, né, manter ele em cativeiro, sei lá. Quais seriam as exigências. Tá? E aí o gerente vai lá e abre o cofre e entrega o dinheiro. Não cometeu crime de furto, não cometeu crime de... Né, nenhum deles, porque estava sob coação moral irresistível. Tá? Cuidar só, né, que pode existir aí fraudes nesse sentido, né, criarem-se fraudes nesse sentido. A comprovação, a demonstração, daí lá por meio das provas, que vai ser o complicado. Mas não se prendam nisso. Né? A gente está estudando a teoria em que existe esse afastamento da aplicação da pena nesses casos. Tá? Então vejam, é coação moral irresistível. Você não tem como agir de outra maneira. Tá? Já na obediência do superior hierárquico, pessoal, tá? Aqui tem que cuidar, tá? Porque não é só porque é superior hierárquico que você pode fazer qualquer coisa. Né? Falar, o dono da loja lá, né, eu sou funcionário, o dono da loja é meu superior hierárquico, ele mandou eu matar um cliente. Vejam, se a ordem ela é manifestamente ilegal e você mesmo assim pratica, você também responde. Tá? A ideia aqui é que você não tinha como saber que essa ordem que você recebeu, ela era ilegal ou que gerou um resultado ilegal. Aí vai isentar você de pena. Então o teu chefe fala assim, não, faz isso, leva essa documentação lá. Né? Aí você leva. Só pede para a pessoa assinar lá para mim. Né? E aí são alguns documentos
falsos, de má fé, né, com falsidade ideológica, ou são documentos falsos mesmo, né, do crime de falsificação de documentos e tal, você vai, leva, a pessoa assina. Você não tinha como saber que aquela ordem do seu superior era crime. Aquilo que você estava cometendo era um crime. Logo, né, você isenta de pena esse subordinado, porque ele não tinha como saber. Tá? Não havia possibilidade dele descobrir, dele saber. Né? Também falar, professor, mas podia, né? Ele podia ler o documento e determinar se era verdade ou não, o que estava sendo escrito. Lá. Pessoal, né? Não é razoável exigir isso do funcionário. Então o chefe fala, mano, leva isso aqui e pede para assinar. Você leva e pede para assinar. Tá? Não é razoável exigir, lembra da noção de homem médio, que o homem médio vai fazer tudo isso, vai passar por essa via sacra. Tá? Ele não vai fazer. Tá? Então, cuidado, tá? Que não é qualquer ordem de superior hierárquico. Se ela é manifestamente ilegal, tá? Você também responde. Se é óbvio que aquilo que ele está mandando você fazer é crime, aí não adianta, você não vai conseguir se safar. Em cima da hora, mas concluímos até onde eu queria falar com vocês sobre direito penal. O resto dos slides é um breve resumo daquilo que vimos e tem uma leiturazinha complementar aqui para vocês, tá? Sobre alguns assuntos. Depois tem que dar até uma conferida se esses links ainda estão funcionando. É isso, pessoal. Dúvidas, questões, se quiserem discutir, podem mandar. Professor, posso voltar lá no slide 25? Pode, deixa eu encerrar a gravação.